Deus, ele não iniciava o ministério profético nem sacerdotal antes dos 30 anos. Este encontro de Maria e Isabel, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, nos revela, além da mesma idade que Jesus tinha, com diferença de alguns meses em relação a João Batista, nos revela também que no período da perseguição de Herodes, que está relatado aqui no capítulo 2, Maria e José levam Jesus para o Egito, e Isabel leva João Batista para viver com os beduínos neste local que a Bíblia descreve como sendo o deserto da Judeia. Mas nós precisamos entender que aqui não é um deserto literal, que a Bíblia fala conosco de maneira interpretativa. Este local aqui era um local que tinha poucas habitações, mas não era um deserto. Por quê? No versículo 4, nós percebemos, no final do versículo 4, que a Bíblia vai nos dizer que João Batista, ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. E no deserto literal, não há gafanhotos comestíveis e muito menos mel silvestre. Em um deserto literal, você vai encontrar escorpião durante o dia e serpentes durante a noite. A Bíblia nos diz, aqui no versículo 2, que João Batista começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós sabemos que o reino do céu, aqui ele estava se referindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é um vaso precioso que transporta o céu até as nossas vidas. Mas a chave para alcançar este reino dos céus que chegou para nós é o arrependimento, que João se refere aqui no versículo 2. Mas nós hoje, meus irmãos, nós precisamos entender que, infelizmente, nas igrejas hoje tem muita gente que está confundindo arrependimento com remorso. E nós temos que ter cuidado com isso, porque arrependimento é uma coisa e remorso é outra. A Bíblia aqui nesse Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 4 e 5, vai nos dizer que um homem por nome Judas Iscariote procura os judeus do Sinédrio, e ele diz: eu pequei, eu vendi um sangue inocente a vocês. E os judeus do Sinédrio diz a ele, com estas palavras mesmo que eu vou dizer aqui: que temos nós a ver com isso? Isso é problema teu. Versículo 5 do capítulo 27 de Mateus. A Bíblia vai nos dizer que Judas sai e vai se enforcar. Mas ele foi se enforcar porque ele não se arrependeu. Ele estava cheio de remorso. E quando o crente ele está com remorso, ele corre para a forca. Mas quando ele se arrepende, ele corre para os pés do Senhor. Que é o único que pode nos perdoar e assim nos livrar da nossa alma do tormento que Satanás investe naqueles que não se arrependem verdadeiramente e estão apenas com remorso. No versículo 3 aqui, a Bíblia vai nos dizer que João Batista, ele já tinha sido profetizado há séculos antes por um profeta chamado Isaías. Aqui no versículo 3, a Bíblia vai dizer que Isaías profetizou: voz que clama no deserto, abre os caminhos para o Senhor, endireita as suas veredas. Mas quando nós vamos para o livro do próprio Isaías, para ver esta passagem, para confirmar essa passagem, isso está lá escrito no capítulo 40, versículo 3 e versículo 4, Isaías diz: voz que clama no deserto, endireitai os caminhos para o Senhor, levanta vales e abate, perdoe meus irmãos, e abate montes. O levanta-vales, meus irmãos, nós podemos fazer esta comparação aqui no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. A Bíblia nos diz que nós devemos ter a prudência da serpente, mas também a simplicidade das pombas. O vale levantado que Isaías fala no capítulo 40 são os cristãos humildes e simples, que vai ser levantado como de um vale para um monte. Mas os montes que representam os crentes soberbos e altivos, esses serão achatados.
porque no Evangelho do Senhor Jesus Cristo não há espaço para monte, para aqueles que se acham que são maiores do que o que realmente são. Esses serão abatidos, e os abatidos serão exaltados. Glória a Deus. No versículo 4, meus amados e queridos irmãos, nós vamos ver que a Bíblia, ela fala sobre as vestes de João Batista, que a Bíblia vai nos dizer que João Batista vestia roupa de pelo de camelo, e ele tinha no seu lombo um cinto de couro. Mas por que a Bíblia está dando esse destaque às vestes de João Batista? E na Bíblia, meus irmãos, nada, absolutamente nada na Bíblia está escrito por acaso. Quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 17, a Bíblia vai nos dizer que João Batista viria no poder e no espírito de Elias. E o profeta Malaquias, no seu capítulo 4, versículos 5 e 6, vai nos dizer que Elias viria antes do Messias, para anunciar a vinda do Messias. Quando nós vamos para 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia vai nos descrever as vestes de Elias, que ele vestia roupa de pelo de camelo e tinha um cinto de couro nos seus lombos. Então, essas roupas que João Batista está vestindo aqui é representando o poder e o espírito de Elias. Mas João, o apóstolo João, no livro do Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 1, ele vai nos dizer que vai levantar-se uma besta do mar. E no versículo 11, ele vai nos dizer que vai se levantar uma besta da terra. A besta da terra, no versículo 13, vai nos dizer que ele vai fazer fogo descer do céu. Quando nós vamos para a Bíblia, quem foi o profeta que fez fogo descer do céu? Elias. Então, Satanás vai levantar um falso profeta, se passando por Elias, para enganar a muitos, porque ele vai induzir muitos apostatados a ir de encontro com o anticristo, e não só ir de encontro a ele, mas também o adorar. Então precisamos estar alerta, meus irmãos. Quando chega aqui no versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e as cidades adjacentes. Ia ter com ele aqui, meus irmãos, muitos pensam que é realmente, literalmente, toda a Judéia e toda Jerusalém, não. Quando a Bíblia fala toda a Judéia, toda Jerusalém, é todos aqueles que lá foram. Como eu posso dizer aqui para vocês aqui? Hoje, estão todos vocês aqui, mas quem? Vocês que vieram. Não foi quem não veio. Quem veio hoje estão todos aqui. É isso que a Bíblia está falando aqui no versículo 5. Quando a gente chega aqui no versículo 6, a palavra do Senhor vai nos dizer: e era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. Esse batismo de João não é nada diferente do batismo que nós passamos. Eu, quando eu me batizei, eu estava na fila esperando a minha vez para se batizar. Eu vi muitas pessoas, quando estavam se dirigindo até o pastor que ia fazer o batismo, e as pessoas começaram a se movimentar, a se balançar, passando uma ideia de espírito. Quando elas subia da água, quando o pastor trazia ela de volta da água, ela já saía se balançando. Eu estava olhando para aquilo e eu disse: então esse negócio está um pouco estranho aí, porque o batismo é simbólico. Quando nós vamos nos batizar, nós botamos a mão aqui, simbolizando aqui a morte, um sepultamento. Quando o batizador desce, lá ficou sepultado o velho homem, sobe simbolicamente o homem renascido. O renascimento que Nicodemos não entendeu. Lá em João capítulo 3, versículo 3, Jesus fala com ele que precisava nascer de novo, ele não entendeu. Mas Jesus estava se referindo ao nascimento, a esse nascimento simbolizado no batismo. Então o batismo de João era simbólico, porque no versículo 11 ele vai dizer que Jesus, que viria após ele, iria batizar com fogo e com o Espírito Santo, porque Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. O da água é simbólico, para a gente ficar direito. Precisamos ter esse entendimento também, meus irmãos. Aqui no versículo 7, a Bíblia vai nos dizer que os fariseus e os saduceus estavam indo ao encontro de João Batista para se batizarem. Os fariseus eram uma seita nascida do judaísmo
que era muito influente em Israel.